204 faz parte justamente desse capítulo da assistência social. E aí a gente precisa entender os princípios que movimentam e articulam o direito à previdência social, que é a lei que criou o SUAS, que só vem em 1993. E aí a gente tem, já naquele momento, no debate constituinte e naquela gestão de governo, que vocês vão lembrar, o governo Fernando Collor, ele queria muito aprovar o ECA, porque queria abrir a conferência da ONU em 1990, presidente eleito, levando alguma novidade. Que novidade que ele levou? 6 meses depois de importante, porque, segundo o embaixador falecido recentemente, Alberto Lundgren, o ECA foi a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, foi o documento da ONU que formalmente pôs fim à Guerra Fria. Todo mundo lembra da queda do Muro de Berlim em 89, aquelas festas, o mundo, então, acaba a Guerra Fria, mas formalmente é a Convenção dos Direitos da Criança. Só que aquilo foi uma medida muito mais populista para ele ter algo para apresentar, mas também fruto da pressão social, se coloca o ECA. Mas nessa parte da assistência social, proteção à família, maternidade, à infância, adolescência, velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção e integração no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras, aqui a Constituição, a gente convive com os dois textos. Depois da emenda que trouxe a Convenção de 2006 das pessoas com deficiência, e o correto hoje é falar pessoa com deficiência, que é a meta da inclusão e não aqui mais da integração, que a pessoa não porta deficiência que nem alguém que porta a sua carteira de habilitação, ela convive, ela tem a deficiência, está com ela. E a garantia de salário mínimo, e aí vejam que a emenda, por exemplo, 114 de 2001, que é a base constitucional hoje da medida provisória do Bolsa Família, reativando o Bolsa Família, que no governo passado do inominável ficou como Auxílio Brasil, é o parágrafo único do artigo 6º da Constituição, que colocou isso como uma questão. Aqui é o fundamento do BPC, né? Pode passar o próximo, por favor. Aqui é como o Supremo hoje entende a abertura desse artigo dos princípios, que é também aplicável aos estrangeiros. Isso é importante, por exemplo, quando a gente está lidando com criança refugiada, com criança migrante, ou com migrante, imigrante em geral, ainda que em situação irregular ou não documentado, né? A gente chama das pessoas que estão aqui de forma irregular, mas essa proteção, essa assistência também se aplica aos estrangeiros natos, naturalizados, residentes no país, de acordo. A questão maior é que atende também a todas as pessoas, ainda aqueles que não estão com a sua situação regular, né? Pode passar o próximo. Aqui, 200, que é a base também, que é importante para a gente definir, porque é ele que vai dar a base desse serviço também de assistência especificamente na família, unindo lá com aquele princípio do 203.1 da assistência, proteção à família, maternidade, que é considerada a família um núcleo formado por pais e filhos ou por qualquer dos pais com o respectivo filho. A mãe com o filho, o pai com o filho é considerado pai e destinatário da proteção social. Na Europa, a gente tem o chamado Ministério da Família, que aqui seria o nosso MDS, não aquela secretaria que foi criada no passado, que tinha uma coerção muito mais de cunho moral, conservador, do que propriamente de proteção social da família. E a igualdade entre homens e mulheres, por isso que daí vem a denominação com o artigo 5º da Constituição, que é o chamado poder familiar. A gente não fala mais em pátrio poder,
como se dizia antes. Isso mudou no ECA somente em 2010, com a Lei 12.000, desculpa, em 2009, com a Lei 12.010 de 2009, termo poder, pátrio poder por poder familiar, que já estava também no Código Civil de 2005. E aí que dá a igualdade aí entre homens e mulheres. Esse fundado no princípio da dignidade, o parágrafo 7º do 2000 do 196 é importante, porque ele também te dá a dimensão da proteção contra a violência, que no ECA a gente vai encontrar, por exemplo, no artigo 131, que é o afastamento do agressor do lar, e ele foi agregado com o passar do tempo para a inclusão do parágrafo único, porque o mesmo juiz da infância que determina o afastamento, ele também já pode fixar a pensão alimentícia para esse que foi o afastado, especialmente quando ele é o chefe, aí, o provedor, né, o chefe econômico, o provedor da família. A situação é cada vez mais rara em termos de ser o único provedor, mas, ainda que a mulher concorra, ele tem o dever de prestar alimentos, que vem do artigo 229 da Constituição, e aqui, nessa situação, esse 131 regula no ECA. Então, todo o sistema de proteção de violência, ele tem por fundamento na família esse, e mais o que está no 227. Vamos lá para o 227, pessoal. É o próximo slide, por favor. O 227, toda essa situação da proteção integral, do dever da família, da comunidade e da família, da sociedade, do Estado. No ECA, esse artigo é reproduzido no artigo 4º, e lá ele vai desmembrar a sociedade em comunidade e sociedade em geral. E o Estado vai ser substituído pelo termo poder público, porque é o detalhamento disso para assegurar. E sociedade, comunidade e sociedade em geral, é aí que começa a entrar, por exemplo, a ideia do Conselho de Direitos e do Conselho Tutelar, que vem regulado depois no artigo 87, 88 do ECA, e do 131 ao 137 do Estatuto, no caso do Conselho Tutelar. E o outro fundamento grande, pode passar, por favor, o slide, aqui eu estou para focar nessa questão da proteção, e o porquê que expliquei toda na Constituição o item da assistência social no conceito da seguridade. O parágrafo 7º do parágrafo 7º do artigo 227 da Constituição, que às vezes a gente não presta muita atenção, ele é que vai dizer, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. O 204 é o segundo artigo da assistência social na Constituição. Se puder passar o próximo, eu agradeço. Vamos para o próximo. O 204 é isso. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195. O 195 é a fonte de custeio do tripé chamado Seguridade Social, que é, repito, saúde, previdência e assistência. Previdência é contrapartida, é a contribuição do trabalhador, tempo de trabalho, a previdência, a saúde universalizada após 88, e a assistência também universalizada, mais especificamente para quem tem essa demanda, essa necessidade, essa precisão, vamos dizer assim. E aí que entra, esse 204, que é o fundamento constitucional dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos, que vai dizer que a gestão da política de assistência, assim como é do Conselho do Idoso, do Conselho da Assistência, até mesmo do Conselho de Cidades,
que vem dentro do Estatuto da Cidade, mas com a entrada do direito à moradia no 206 e fazendo parte da política social, também estaria em parte acobertado, mas veria de um dispositivo legal. Os conselhos, então, legais e constitucionais, eles têm essa base. Por isso que o governo passado, do inominado, ele não pôde revogar o ECA, o CONANDA, como fez com outros conselhos. Primeiro, porque tinha uma lei federal, e segundo, por conta do dispositivo constitucional. Então, o que foi feito e o que está sendo reconstruído? Você deixou de dar estrutura para o conselho funcionar. Então, você não muda uma lei, não muda um decreto, não muda nada, mas você não dá, por exemplo, passagem, não dá recurso, começa todo tipo de impedimento para esse conselho se reunir. Mas o fundamento dos conselhos é esse, a descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação, a fixação e as normas gerais na esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas nas esferas estaduais, municipal, bem como entidades beneficentes de assistência social. Aqui entra um pouco quando a gente fala, principalmente da assistência do chamado Sistema Único de Assistência, ou SUAS, previsto na lei de 93. Conselho de Saúde também, depois o SUS previsto na lei 8.080 de 90. O ECA, ele vai prever nas várias esferas, no artigo 88, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Cada um dentro das suas atribuições, e quando a gente tem uma regra do CONANDA, seria o natural que os conselhos estaduais fizessem a adaptação daquela regra à realidade do Estado, que os municípios também fizessem a mesma modificação. E esses conselhos, eles têm que se pautar pela participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação e no controle das ações em todos os níveis. Então, esse inciso 2 é bem o que a gente vai ver da regulação nacional dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. E fazendo parte, então, segundo a resolução 136 do CONANDA, 113 do CONANDA, a 170 e agora modificada o ano passado, aquela que regula o chamado Sistema de Garantia de Direitos da Criança, Proteção e Garantia dos Direitos da Criança, e aqui regula, por óbvio, o funcionamento do Conselho dos Direitos e o funcionamento dos conselhos tutelares. Essa política básica que tem esse arcabouço constitucional, ele vai se delinear dessa forma. Então, a gente tem de lembrar que a política de assistência, toda essa política de proteção, em boa parte que está no ECA, nessa proteção especial, tirando os direitos fundamentais, saúde, educação, proteção do trabalho, ela é uma política, por excelência, dentro da política de assistência social. Ela é integrada a essa política. Aí, uma falha que eu vou comentar quando a gente for para o ECA, no artigo 90, no parágrafo 91 e no 80, que o ECA não explicitou ali que aquela política vai ser realizada de acordo com o Sistema Único de Assistência, como o Estatuto fez quando cuidou da saúde, no artigo 7º e no artigo 8º, em especial, que ele fala expressamente que o direito à saúde vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Vocês lembram desse dispositivo? Não é? Ele vai dizer que é atendido pelo Sistema Único de Saúde. E por quê? Aquela questão que falei lá atrás, então o presidente queria levar algo, o interesse da sociedade em aprovar, da sociedade civil, a legislação do ECA, embora tivesse também um movimento forte para aprovar a lei orgânica da assistência, ela só vem depois de 3 anos. Na verdade, ela só vem depois do processo de impeachment do Fernando Collor, já no governo Itamar, depois do pós-impeachment do Fernando Collor, na junção no governo aí chamado política de governo de coalizão, com o Itamar Franco assumindo depois do impeachment.
porque não queriam aprovar a lei de assistência social que deferia esses direitos e acabava com aquela questão do clientelismo na política e de todo o assistencialismo, dando realmente o direito à proteção social. A gente ficou com o ECA como essa grande forma de proteção. E foi se criando uma clivagem, como acontece também na saúde, que só muitos anos depois, 16 anos depois do ECA, mais até 2000, só em 96, 6 anos depois do ECA, que nós temos a nova LDB com o sistema de educação. Pode passar o próximo, por favor. O próximo. Aqui, esse artigo 204, ele passou por essas reformulações, especialmente no que diz aqui a vinculação de apoio e promoção às suas receitas, a despesa pessoal em cargo, aqui é a fonte de custeio dessas políticas, que é também aqui que a gente tem de trabalhar, e aí há sempre aquela confusão, às vezes, dos governos quererem tirar dinheiro dos fundos para financiar programas e políticas, não projetos. Quando o dinheiro do FUNCAD, tanto nacional, quanto os estaduais, quanto os municipais, ele está para financiar projetos. Por quê? As políticas e programas de infância e juventude deveriam sair desse orçamento, que é o orçamento da assistência social, em boa parte no que diz respeito à proteção e de direitos. Vamos para o próximo, pessoal? O próximo, pode. Aqui já uma interpretação também do Supremo sobre esse arcabouço de participação e descentralização da sociedade no que diz respeito ao artigo 204, e na política de assistência, que é a forma da participação popular por meio de plebiscito, por meio de consultas públicas, e que isso também comporia isso de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá de 2002. Vamos para o próximo. Aí a gente vai realmente agora adentrar no Estatuto da Criança. Vamos lá, pode passar. Dentro do ECA, onde é que está o local, para a gente saber o endereço da norma, do que ela está tratando? Então, só para fixar, entidade de atendimento, ela é uma seção, as disposições gerais, a fiscalização das entidades, é uma seção dentro do capítulo entidade de atendimento, que está dentro da chamada política de atendimento da criança, que vai do artigo 86 ao artigo 97. Isso vai falar, basicamente, no ECA, dos conselhos de direitos e das entidades de atendimento, e de quem tem o poder e a atribuição de fiscalizar também essas entidades de atendimento. Aí é aquilo que vocês querem, depois eu vou pedir para projetar o ECA nesses artigos, para a gente voltar aqui conversando detalhadamente sobre eles. Se vocês quiserem, aí eu acho que é melhor eu falar, e aí quando for por volta aí de umas 9h15, eu abro para a gente fazer pergunta, para vocês poderem perguntar. Então, as entidades de atendimento, elas estão dentro desse endereço no ECA, dentro do título 1, né, já é a parte especial do ECA, a proteção, vem antes do Conselho Tutelar e vem antes do sistema de justiça e dos processos. Pode passar o próximo. E aqui é um capítulo que vai estar lá quase no final do ECA, do acesso à justiça, do 191 ao 193, que vai se somar ao artigo 95 do ECA, quando fala da fiscalização, e aqui que as pessoas não dão também muita atenção, nem no 95, nem aqui, e essa é uma das grandes dificuldades do exercício do Conselho Tutelar, que é criado em lei, e que é, nas atribuições dele definidas no artigo 131, e lá, especialmente no 136 do ECA,
uma autoridade como o juiz de direito e como promotor de justiça em algumas situações. Em que situação, por exemplo? Na fiscalização de entidades de atendimento, porque é dever do Conselho Tutelar fiscalizar as entidades de atendimento que estão no seu território, artigo 95. E os conselhos tutelar podem dar início a procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento. Assim, então, por isso, esse procedimento ele pode ser iniciado por uma portaria judicial, por uma autuação feita uma representação feita pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público, e vem nessa ordem: juiz, Ministério Público, promotor de justiça, e Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares. Desde que nessa representação você tenha um resumo do fato, a imputação e, se possível, o rol de testemunhas. Esse procedimento está previsto do artigo 191 a 193 do ECA, e assim como o 192 do ECA, e no centro, pode passar o outro slide, por favor. E assim como aí eu vou detalhando um por um, e assim como no 194 do ECA e 195, é aquela autuação por descumprimento de regra de proteção, que é o bar, o alvará que não tem na casa antigo, fliperama, é entrada de adolescentes sem estar com o pai ou em desacordo com aquelas regras de classificação, são aquelas autuações que são feitas do comércio, do prestador de serviço servir um adolescente, salvo se isso caracterizar crime, como, por exemplo, servir e permitir o uso de bebida alcoólica para adolescente. Eu vou pedir aqui, se puder, projetar o ECA, para ficar todo mundo de forma uniforme, e a gente ir lá para o artigo 86 do Estatuto. É possível projetar aqui o Estatuto? Ou se cada um quiser acompanhar, eu acho que é bom às vezes você ter o Estatuto aberto do seu lado, mas a gente vai projetando aqui e eu vou conversando com vocês sobre essas questões do ECA e o que vocês aí pediram. Só para retomar essa política de atendimento na disposição geral, o norte todo dela e a criação dos conselhos, eu chamaria a atenção de vocês no artigo 90 do Estatuto, no parágrafo único, e isso explodiu agora na pandemia, porque vendo e percebendo a situação, o volume, infelizmente, de óbitos no Brasil, 700 mil pessoas faleceram no Brasil vítimas de pandemia, se estima, segundo o levantamento do IPEA, que nós tenhamos perto de 120 mil órfãos no Brasil, menores de 18 anos. Um levantamento feito pela Fiocruz, somente usando o CADIM, e para as pessoas com menos de 5 anos, chegava aí a 20 mil. Isso é que levou esse movimento aí chamado da orfandade e da discussão, e que tem pipocado leis e projetos, e a gente tem atuado também bastante nisso com a professora Aldaísa. Haverá até um seminário, depois outro da Fome, já teve um também no MP, eu posso mandar para vocês, tem o link por YouTube, vocês podem acessar, que é verificar que a proteção da orfandade, ela ficou órfã também de tudo, um deles porque a gente não tem a precisão de quantos são e onde é que está essa assistência dos pedidos de tutela que são pulverizados em vara de família ou vara da infância. E o outro, e aí que vem essa atividade do ECA, vai lá no artigo 10 um pouquinho, no artigo 90, no parágrafo 2º.
Então, quem é que vai financiar essa política de proteção e de assistência ao ECA? A gente, às vezes, não presta muita atenção nisso. Quem vai financiar? Obrigado. Quem vai financiar e os recursos vão sair das dotações orçamentárias da área da educação, da saúde e da assistência. Saúde e educação, no ECA, está no outro título dos direitos fundamentais. A assistência social, ela está no item proteção especial, que é o nosso objeto aqui hoje. E aí vai sair daquela previsão que eu mostrei para vocês no slide lá atrás, do artigo 195 do ECA, que é a fonte de custeio da assistência social. Por isso, essa grita total, quando veio aquela famosa emenda constitucional 95, que a gente apelidou de emenda do fim do mundo, que cortou os gastos, e agora está se discutindo essa questão novamente no Congresso, essa outra matriz fiscal chamada teto de gastos. Então, é daqui que sai esse recurso, os recursos para financiar os programas. E é daqui que também gera confusão quando o administrador dos estados, mas especialmente dos municípios, que é que o fundo, o FUNCAD, acabe financiando o programa e não projetos. A diferença de programa de políticas e projetos é que o projeto ele tem começo, meio e fim. E programa, e a política é uma política de longo prazo para resolver a política de assistência do município, a política de atendimento em creche, a política de acolhimento de criança do município. E quando ela vai se partindo com a chamada reforma do Estado e com a terceirização das ONGs, às vezes o que a gente tem numa cidade grande aqui, como São Paulo, que é uma cidade de país de 12 milhões de habitantes, que a gente tem mais centros de acolhimento aqui do que a região centro-oeste do Brasil, ou mais do que o estado de Pernambuco, deve estar hoje variando perto de 180, e quando é tudo terceirizada, fica difícil, às vezes, ter uma diretriz política e o município colocar o que ele quer daquela política de acolhimento, e aí dá margem cada um a fazer. E mesmo as entidades privadas, que não têm financiamento, não têm convênio, deveriam obedecer os princípios norteadores da política de acolhimento, tanto as regras nacionais quanto a política do município. Não é para ele fazer naquela unidade o que vem na cabeça e fazer de acordo, teria de ter essa política e a fiscalização dos órgãos. Bom, eu antecipei aqui para ficar e ter essa entrada da política e do financiamento, que ela é importante nesse mote todo, e eu acho que vai. A qualidade e a eficiência do trabalho desenvolvido, vocês vejam aqui, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e Juventude, é o que vem aí na regulação da entidade de atendimento. Vamos subir, e aí eu vou descendo. Vamos lá para 86, para ir descendo, e a gente chegar aqui nessa conversa, e conforme vai abrindo, eu vou falando aí para vocês, né? Isso vocês estão gravando? Vocês gravam aí? Tem tudo gravado? Fica para vocês consultarem depois? Sim, está gravando, doutor. Ah, legal. Depois pegar, mandar aí a regravação, eu agradeço. Então, a política de atendimento aos direitos da criança é através do conjunto articulado das ações de governo, não governamentais e não governamentais. Por que isso? Porque o nosso Estado, ele possibilitou a participação do particular nesses direitos que são chamados direitos de relevância social. Os direitos de relevância social, eles vêm, é aquele núcleo, tudo que diz respeito àquele artigo 6º da Constituição, são serviços de relevância. E é isso que depois, lá no 127 da Constituição, quando vai definir o papel e a missão do Ministério Público, fiscalização dos serviços de relevância pública. O que é esse serviço? São educação, saúde, transporte, tudo que está ali é aquilo que o MP também fiscaliza, porque se entendeu que eram tão importantes, mas tão importantes que não podiam nem ficar na mão do Estado somente e nem na mão da iniciativa privada. Esse debate foi muito intenso na saúde. Uns queriam o modelo americano e outros o modelo europeu. Ficou ali, aí veio o SUS. Vale a pena vocês assistirem, quem puder, o documentário chamado SPICO, SOS Saúde,
do Michael Moore, que compara o sistema americano, o canadense, o inglês e o cubano. Essas linhas de política de atendimento, políticas sociais básicas, saúde, educação, e os serviços e programas e projetos projetos e benefícios da assistência social, de garantia, proteção social e prevenção de redução de violação de direitos, seus agravamentos e reincidências. Serviços especiais de prevenção, médico, todos esses serviços, pode ir descendo um pouquinho, eles são os serviços que estão disponíveis e pegam justamente essa área. Vocês vão ver que esse dispositivo foi alterado no que se chamou Estatuto da Primeira Infância, a lei lá de 2016, essa lei 13.257 de 2016. Essa lei foi importante no que ampliou o direito à saúde, no que detalhou aqui esses direitos. Foi ruim no sentido de criar o que a gente chama de subsistema, porque se criou os comitês de primeira infância, criou o chamado visitador. Então, a lei de primeira infância, o chamado Estatuto da Primeira Infância, não desaparece, assim, não é uma lei que só modificou o ECA, modifica o ECA e fica um núcleo próprio dessa lei. Esse núcleo próprio são os comitês, são os agentes visitadores. Os agentes visitadores, eles revalidam com as assistentes sociais do CRAS e até do CRES, mas especificamente do CRAS, porque é a atribuição própria da assistência social definida na lei de 93, na lei orgânica da assistência social, funções da assistente social de visitação. Vai revalidar com a legislação aqui do Conselho Tutelar do 131, que a função do Conselho Tutelar é atender. Para ele fazer atendimento, muitas vezes ele precisa também visitar o local. E cria isso uma coordenadora. Então, muitas prefeituras, elas têm isso atrelado ao gabinete do prefeito, que é onde devia estar também a estrutura do CMDCA. Mas, em geral, a estrutura do CMDCA, ela saiu do gabinete do prefeito, ela vai para o terceiro escalão, ela vai estar acoplada a uma secretaria municipal, ou vinculada a uma secretaria municipal de assistência, ou uma secretaria de participação em parceria, ou uma secretaria de subprefeituras, ou uma secretaria de direitos humanos e cidadania. Vocês vão perceber que, em geral, o desenho do CMDCA nas prefeituras grandes, ela está vinculada a uma dessas secretarias. O de Santos está vinculado aonde? Cidadania. A cidadania. Cidadania. E onde é que está vinculado o programa de primeira infância da cidade de Santos? Na cidadania também ou na Secretaria de Governo? Cidadania. Então, menos mal. Aqui em São Paulo, isso está no gabinete do prefeito, com a Secretaria de Governo. Essa e a de infância, do CMDCA, está em direitos humanos. Esses serviços todos aqui, de localização, é o que vai aparecer depois em todo o programa, abreviar a medida de acolhimento. Então, o ECA, nesse sentido, mesmo a legislação da primeira infância, a lei de adoção de 2009 a 2010, e outras, eles agregaram e deram um pouco mais de robustez nessa política. O que faltaria aqui, pode descer um pouco mais, era ter colocado aqui expressamente, como tem no artigo 8º do Estatuto, dizer que essa política de proteção especial na área da assistência seria promovida pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social. Esse é um vício de origem que até hoje a gente sente os efeitos na articulação dessas políticas, que às vezes se resolve nas resoluções entre conselhos, o COMAS e CMDCA, Conselho Estadual de Assistência com o Conselho dos Direitos da Criança, e, por exemplo, criança em situação de rua, mulheres que dão à luz na rua, a gente até hoje tem uma medida só que é do MDS e do Ministério da Saúde, a 01 de 2016, que não acoplou, por exemplo, o CONANDA e o Ministério, à época, de Direitos Humanos também, para dar essa cobertura. Então, o que fazer com aquela mulher que dá à luz, dependente química que dá à luz na rua? O que eu faço com a criança? Leva para o abrigo? Entrega para a mãe? Quem que normatiza? E isso dá muito conflito entre judiciário, assistência social, Ministério Público
e defensorias e todo o sistema, e vocês ficam no meio dessa briga do rochedo com o mar, né? O CONANDA só traz uma resolução no final de 2017, por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma resolução anterior à do CONANDA, e hoje foi publicado no Diário Oficial, posso mandar para vocês, a Lei Municipal de Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua. Acho que é uma das primeiras leis que dá uma política em termos de lei desse atendimento, como ele deve ser feito. Então, a criação, essas políticas de atendimento estão no 88, aqui vem o fundamento legal, então, do Conselho de Direitos, a ideia da municipalização, que alguns chamaram de prefeiturização. 88 foi um ano em que o município passou a fazer parte da federação, especialmente. Antes, se entendia que a federação era a União e Estados. Até hoje, a gente vê nos documentos preencher UF, Unidade da Federação, SP, RJ, MG. Mas o município, a partir de 88, também é uma unidade da federação. Os legislativos têm outras atribuições do que só ficar dando data comemorativa, mudando o nome de rua e auxiliando a ajudar a ambulância, colocação em creche, em escola, né? Porque isso tudo depois virou direito e quebra essa política assistencial. Agora, a criação de programas específicos, observar a descentralização. Isso tudo é o desdobramento lá do 204. Aí vamos lá para baixo, descendo. Integração operacional. Então, para a gente aqui, para vocês, né, não interessa justamente esses 3 incisos que são, e aqui o 4 também, que fala do funcionamento, é dever deles manter. Pode ir descendo, pessoal. Vamos descendo aí. Pode ir descendo. Aí rolando, né, o texto, se vocês puderem ir rolando, mobilização, tal, pode ir descendo, aqui para a função do membro de conselho de direito é considerada, então, de interesse público relevante, não será remunerada, diferentemente do conselho tutelar, que diz que poderá, e esse poderá foi interpretado já há muito tempo, que é o deverá ser remunerado, né? Porque, e a ideia é que ele tivesse somente essa função, tanto que hoje se discute, não, pode ter outra, não pode, até aqui tem prevalecido que a função de conselho tutelar, ela tem que ser exclusiva de conselho tutelar, por isso também tem de ter uma remuneração condigna. As entidades de atendimento, aí é o que vocês pediram, vamos descer, o 90. Então, esse artigo 90, ele vai tipificar, ele vai dizer quais são essas entidades de atendimento, e aí vocês vão ver que o abrigo, ele migrou em 2010, com a lei em 2009, com a lei 2010, passou a se chamar SAICA, porque a ideia maior de acolhimento, de acolher, e não só de abrigar, de dar um teto, né? Quando a gente dava um Google, procurava abrigo nas bibliotecas, vinha abrigo de porco, abrigo de galinha, abrigo de tudo, até a gente definir que abrigo a gente queria. Quando fala em entidade de acolhimento, já fica uma coisa mais humana. A gente vai falar nas ILPIs para idoso, nesse acolhimento, nas residências inclusivas e tudo mais. E aí houve uma outra modificação ainda para falar lá no 101, aqui são entidades de atendimento, que o acolhimento ele se desmembrou lá no artigo 101, é bom lembrar, em acolhimento institucional, que é esse acolhimento aqui que a gente está falando aqui, que é dentro da política de atendimento municipal, e o acolhimento familiar, que são aquelas chamadas famílias acolhedoras, todo aquele programa para atendimento. Qual é o furo que se revelou, por exemplo, na questão da Covid e da questão da orfandade? É que é muito mais provável a gente achar políticas focadas nas famílias acolhedoras, famílias guardiãs, do que propriamente a flexibilização dos programas e entrega de dinheiro, de um fundo, de um auxílio, para que um tio, um avô, possa exercer a tutela de um sobrinho ou de um neto. E aí o desespero, quando perde pai e mãe, aquele avô não consegue cuidar, aquele tio não tem condição financeira de cuidar, e a criança acaba indo parar num abrigo, ou numa família acolhedora. É muito mais lógico a gente resolver aquela situação da criança ficar na sua família ampliada. Aliás, é o que diz o artigo 23 do ECA, que a questão socioeconômica por si só não é razão para perder o poder familiar. E também não deveria ser razão para a criança sair do círculo de proteção familiar, porque o ECA e a Constituição dão essa
ações em círculo e em rede. A primeira rede de proteção, família. Segunda rede de proteção constitucional, comunidade, a sociedade. Terceira rede de proteção, o Estado. No ECA, essa segunda rede de proteção é subdividida entre comunidade e sociedade em geral. Então, a comunidade familiar ampliada, padrinho, madrinha, eles deveriam ser aí os primeiros destinatários dessas políticas de acolhimento. É essa, hoje, uma das discussões que está na frente, a gente já discutiu minuta de resolução de CONANDA, com assessoria de ministro de Direitos Humanos, o desenho do que inicialmente se falou Estatuto do Órfão, que já não é esse termo, graças a Deus que já pairou, já dissipou essa nuvem para não dar, que é mais subdivisão do ECA e da proteção integral, mas é uma lei que modifica o Código Civil, o Processo Civil e o ECA para dar mais concretude na proteção e na lei de assistência social à questão da orfandade, né, para evitar os acolhimentos institucionais. Então, aqui são essas entidades de atendimento e cada uma delas com uma diretriz. Aqui no 90, 91 e 92, a gente vai ver as regras gerais, e depois, quando a gente vai para a colocação familiar, a gente vai lá para o artigo 101, a gente vai lá para a questão da adoção, da tutela, da guarda, o 33, enfim. E a colocação, o acolhimento institucional, o 101, e que é breve, excepcional, mas aqui é o desenho da entidade, que é o que vocês viram. Prestação de serviço de comunidade, PSC. A PSC ela deveria ser prestada numa entidade de serviço à comunidade, eu acho que é a grande medida socioeducativa que é pouco estudada, pouco explorada, porque ela daria, imagine uma PSC que pode ser de, no máximo, 6 meses, a não prejudicar o estudo nem a escola da criança, do adolescente. E que durante 1/3 dessa medida, ele ficasse somente tendo orientações do que é aquele serviço, de quem é aquele público que é atendido, o que ele vai fazer para perceber a dimensão e a relevância, que contexto que ele está. E é que, dessa forma, muitos passariam a fazer trabalho comunitário e voluntário, como é o que acontece com quem presta trabalho comunitário no sistema adulto. Um percentual das pessoas que vai prestar serviço comunitário como pena no sistema adulto penal, eles ficam prestando serviço comunitário depois. Então, essa é uma grande medida que, se bem trabalhada, seria realmente socioeducativa. A liberdade assistida, aí quem quiser a gente escreveu a tese aqui na USP, foi publicada pela EDUC, que é só sobre liberdade assistida, e ela diz que pode ser prestada por um serviço, por entidades. Hoje, com a reforma constitucional, da descentralização do serviço, desde lá do governo Henrique, a emenda 19, 20 a 29, quase todos os serviços, a administração não presta esses serviços direto, ela faz convênios. Então, são as entidades conveniadas prestando esses serviços, né? São os chamados MSC, né? Medida Socioeducativa, MSC em meio aberto, né? MSMA, Medida Socioeducativa em meio aberto. As LAs que têm esse perfil. Semiliberdade, especialmente internação, que aí já é administração direta, especialmente o Estado, porque implica na privação, o cerceamento do direito da pessoa de ir e vir. Isso ficou na mão do Estado. Quando o ECA veio, isso ficou um pouco aberto, precisou da Lei 12.594, que, na verdade, é o que cria o SINAS, o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, para dar um pouco mais de conteúdo a isso. Em especial, a semiliberdade, que alguns interpretavam que semiliberdade era ficar durante o dia na entidade e voltar à noite para casa. Outros entendiam que era ficar o dia em casa estudando e à noite voltar para a entidade. Outros entendiam que era ficar a semana na entidade, voltar de final de semana para casa. Outros entendiam o contrário. Até ter uma estabilidade, uma padronização no que se chama, então, semiliberdade. E a medida de internação. Vamos descendo, pode ir descendo.
Então, essas medidas, como está lá no caput do artigo, pode ir descendo aqui a página, elas são prestadas por entidades governamentais e não governamentais, tem de ter inscrição no programa, quando é não governamental. Ela, quando é não governamental, ela só pode funcionar depois do registro, né? Então, essa é uma diferença da governamental e não governamental. A governamental, ela pode até dar início ao funcionamento, mas a não governamental só mesmo depois do registro. Aí, veja, a gente tem que prestar atenção no seguinte, que existem hoje as holdings de entidade de atendimento. Então, eu tenho uma entidade, aqui como em São Paulo, aí a Bom Parto, por exemplo, como a gente tem aí as Cefras, ou outras entidades que elas prestam atendimento em várias áreas, para idoso, população em situação de rua, contraturno, creche e também medidas socioeducativas. Então, aquele programa daquela entidade é que tem de ter o registro, mas também tem um registro da mantenedora. Então, eu tenho um registro da mantenedora e eu tenho daquela unidade específica que vai ser aberta. Quando ela abre uma unidade nova de atendimento na área da infância, de PSC, ou de liberdade assistida, de acolhimento, ela tem de ter esse registro prévio no CMDCA, né? Daquela unidade. E, às vezes, se tolera que ela tendo o registro da entidade, da mantenedora, e, às vezes, quando esses serviços são abertos de forma emergencial, que faça o protocolo, esteja atendendo, mas pode ter problema, porque, a rigor, ela deveria ter o registro para cada unidade. Então, eu tenho a entidade mantenedora, tem um programa de acolhimento daquela mantenedora, e aquele serviço de acolhimento é prestado em várias unidades, às vezes, dependendo do tamanho da entidade, em mais de uma cidade, e mais até de um estado, né? Então, você tem de ter os responsáveis daquele programa. E, por isso, em cada cidade tem que ter o registro. Se discutiu muito se, por exemplo, as unidades antigas da FEBEM ou de Fundação Casa tinham de ter registro nos conselhos municipais. Aí vocês têm no Guarujá. Aí se entendeu que, tendo registro inicialmente no Estado, já seria dispensável, mas a tendência que prevaleceu depois é que tem, sim, de ter o registro no CMDCA local, inclusive a fiscalização tem de ser feita por todos, né? Então, aqui, então, a execução desse programa é reavaliado pelo CMDCA a cada 2 anos, o registro tem validade de 2 anos, né, ele tem que ser renovado sempre. Alguns entendem que isso poderia ser a 4 anos, não se assimilou ainda, por exemplo, o impacto. Você faz eleição para processo de escolha. O processo de escolha de conselho tutelar é a cada 4, mas o processo de escolha para a CMDCA é a cada 2. Por que isso está aqui também como 2 anos? Porque é a cada 2 anos que também gira o CMDCA. Talvez o ideal fosse assimilar esse processo de escolha a cada 4, a cada 3 anos, né? E o efetivo respeito aqui também é dever que eles têm de respeitar os princípios da lei. Quer dizer, aqui vai, mesmo sendo privada, ela tem de atender a todos esses dispositivos. Vamos lá? Aqui, a qualidade e a eficiência do trabalho desenvolvido são atestados pelo Conselho Tutelar, pelo MP, pela Justiça da Infância. São as fiscalizações permanentes. Isso a gente vai ver depois, é o artigo 95. É óbvio que o olhar do juiz é um, o olhar do promotor é outro, e o olhar do conselheiro é outro. Algumas coisas eles olham em comum, mas outros vão ter uma preocupação mais específica com uma coisa do que com outra. O conselho tutelar, por exemplo, a preocupação dele maior deveria ser como está o ambiente que ele vê, o que ele visualiza no primeiro momento, e como ele vê a relação daquela entidade com a comunidade, né? Essa deveria ser como é que está a relação da entidade com a comunidade, esse fluxo de contato. O juiz, o promotor, o rigor em observar se os procedimentos, protocolos, registro de atendimento está sendo feito, vão com as suas equipes técnicas, solicitam
para ter o funcionamento, o CMDCA tem de requisitar vigilância sanitária, VCB, uma série de coisas. Essa é a dificuldade, às vezes, de ter entidade de atendimento nos bairros mais periféricos, onde a própria situação do solo é irregular. Eu não tenho o registro daquele imóvel, aquele imóvel não existe, então ele não tem licença nem de instalação e funcionamento, muitas vezes. Isso acontece em grandes cidades, acontece muito aqui em São Paulo, em alguns bairros. Com a terceirização, contudo, você acaba não tendo, como não se pode identificar, diferentemente do idoso, o acolhimento, por exemplo, um SAICA, ele não pode ter placa identificando, aqui é um SAICA. O idoso é necessário que tenha identificação dizendo que ali é um ILPI, né? Por vários fatores, o que prevalece é que a infância tenha uma não identificação e que as casas, a normativa maior é que elas atendam no máximo até 20 crianças, não tenham para se parecer o máximo possível com uma residência. Então, e aqui vai, as não governamentais somente poderão funcionar depois de registrados nos conselhos municipais, o qual comunicará o registro aos conselhos tutelares, ao conselho tutelar da área, mas é importante que faça essa comunicação a todos os conselhos da cidade, mas especificamente a área, porque a área o artigo 101, parágrafo 7º do ECA, vai dizer que a criança tem de ser acolhida perto da casa. Então, é o conselho tutelar daquele território que vai visitar, especialmente quando a gente tem mais de 2, 3 conselhos funcionando na cidade, né? Segundo a normativa nacional, seria um para cada 100 mil habitantes. Agora, uma coisa, não adianta nada ter um monte de conselho, você não tem a retaguarda do serviço social, você não tem o CRAS em quantidade, em qualidade operacional para atender a demanda, porque senão eu fico maluco no conselho sem ter para onde encaminhar, que é um dos problemas de uma cidade grande como a capital. Vamos lá, desce um pouco mais. O 91, aí ele já vai falando do registro, né? Como será registrado, e aqui ter nos seus quadros, oferecer instalação digna, e os registros todos, vigilância sanitária, que também tem prazo de validade dos registros, o ato, né, o estatuto da entidade, a mantenedora, ou se a entidade ela é formada só para aquele serviço, eu faço uma associação só para cuidar daquele cycle, que é muito raro também hoje, então você tem um rol de serviço, e aí você vai ter dentro do estatuto daquela entidade uma ata, um registro de coisa que autorizou a abertura daquele serviço. Aquele serviço tem sua estrutura própria, seu corpo próprio, seu coordenador, seu assistente social, seu psicólogo, seu pedagogo, todo o seu corpo. Muitas vezes, especialmente quando tem convênio, a gente vê uma confusão. A pessoa fica uma parte do expediente na unidade, no SAICA ou na LA, e a outra parte do dia ela vai prestar serviço para a mantenedora, e muitas vezes a gente pega a pessoa na entidade trabalhando para a mantenedora e não cuidando ali dos casos daquela entidade, daquela unidade. E essa é uma equação que, às vezes, na fiscalização do MP, a gente tem essa atenção. As pessoas idôneas, né? Então, isso daqui, por exemplo, adequar os quadros, a gente já entrou com ação quando a gente pegou já casos de abuso, praticados funcionários, espancamento, ou a situação de violação sexual, em que a gente pede, representa a entidade, ação também contra a pessoa física que fez a violação, para que ela seja considerada inabilitada para trabalhar em qualquer outra entidade relacionada a criança e adolescente. Entendeu? E que é difícil depois a gente também rastrear naquele território, em outro, porque a gente deveria ter uma marca, que é a tendência no futuro, que o RG seja substituído por um RG nacional, ou até o CPF, que é como acontece hoje, a criança nasce, faz o registro, já sai da maternidade, com o registro de nascimento e o CPF, né? Para a gente poder rastrear tudo isso daí. Pode ir descendo. Então, é dever das entidades atender às recomendações do CMDCA, do Conselho, a validade máxima do registro a cada 4 anos, lá em cima vocês vão ver que a cada 2 tem de reavaliar, e o programa tem de ser reavaliado, né? E aí vem o 92, a entidade de acolhimento. Entidade de acolhimento institucional, familiar ou institucional, e aqui já é uma confusão, porque é que eu estou falando da entidade, o acolhimento familiar é que reside na família. O que está falando aqui de entidade de acolhimento familiar? É aquela entidade que prepara as famílias para
assumir esse tipo de acolhimento. Então, as entidades que têm como sua missão preparar pessoas para fazerem acolhimento familiar, ou têm no seu plantel, aqui eu distribuo para as minhas famílias cadastradas, eles têm que se pautar por isso aqui, né? A família que recebe e essa entidade. Isso foi introduzido na lei em 2009, pela lei de adoção. Então, aqui vai combinar isso com o artigo 101. É dever da entidade preservar os vínculos de promoção e reintegração familiar. Integração em família substituta quando esgota os meios de acolhimento. Quando lá no artigo 92, desculpa, lá no artigo 90, no parágrafo 1º, vai falar de checar da fiscalização da eficiência da entidade. Isso é muito pouco exercido no Brasil, na Europa é bastante frequente. Como é que eu vou medir a eficiência de um SAICA? Eu precisaria saber, por exemplo, qual o grau de sucesso daquele SAICA de reinserção daquela criança na sua família de origem. Quantas voltaram para a família de origem? No acompanhamento de regresso, no pós-desacolhimento, como foi? A criança voltou para a família e está tudo bem? Ou precisou retirar novamente da família, ou a criança morreu vítima de violência ou de violação de direitos? Foi acolhida? Qual o tempo de acolhimento? Foi acolhida e está bem, porque depois da adoção tem também o acolhimento o acompanhamento pós-adoção. Esses checklists, esses itens, como se montar, isso é muito pouco pensado, é muito pouco difundido e pouco praticado. E quando feito também de forma errada e assodada, que é o que a gente vê na lei como geral, porque antigamente se acolhia não tinha tempo nenhum. Internação, a cada 6 meses o juiz precisava dizer por que o adolescente deve permanecer internado. A medida não tinha prazo, 3 anos no máximo até completar 21. Acolhimento era colocar, resolve a situação emergencial, e aí no outro dia já tem outra situação emergencial, um eterno pronto-socorro, e a criança às vezes ficava esquecida lá. Em 96, em Santo André, a gente pensou em pôr na capa do processo uma foto da criança, e a cada 6 meses mudar aquela foto e pôr uma nova foto. Vai diminuindo o tamanho da foto, para ir mostrando que ali tem um ser humano, que aquele processo, todo processo tem, mas naquele especificamente é uma pessoa que está ali, que está no processo peculiar de desenvolvimento. Então, esse quadro, a lei, como é que foi resolvendo? De forma, só falou, o prazo máximo é de 2 anos, depois caiu para 1 ano e meio, hoje é de 6 meses. Em 6 meses, dependendo da complexidade, você não vai fazer nada. O que isso acaba servindo? Acaba servindo para você ter uma aceleração no processo, uma resolução artificial, sem resolver efetivamente o problema, ou falar, 6 meses, vou checar a família, está na mesma situação. 6 meses depois, 1 ano, mudou muito pouco, essa família está incapacitada, destitui o poder familiar, a criança vai para a adoção. E acelera também o processo de adoção. Resultado, aumenta os casos de devolução de criança adotada, como se tivesse essa hipótese de devolução. O que vai ter depois é uma ação de destituição, que se discute muito o dano, né, o prejuízo, quer dizer, a indenização, o casal que vai indenizar a família, e em alguns casos a gente vai ver que o processo de adoção, que não deveria demorar o estágio de convivência, tem processos que se arrastaram por 6 anos. Alguns casos de devolução, o processo não se definiu em 6 anos. E, no final, quem vai ser o culpado é a família que quis adotar em algum dia. Então, essa situação é um equilíbrio também difícil, que a gente precisa aprimorar em vários sentidos, é responsabilidade também das academias, é responsabilidade de pensar isso dentro do serviço social, e é responsabilidade também, fruto da gente não pensar o ECA isolado, é pensar o ECA integrado em todo um conjunto normativo, pensar o ECA com a legislação de saúde, de educação, de assistência, dentro desse corpo, para dar essa boa atenção. Então, isso demanda de vocês, e vocês estão de parabéns, desse processo permanente e contínuo de formação, que também não pode se resumir somente à véspera de processos eleitorais. E aí a gente pode descer mais. Então, aqui, integração na família, vejam como é que ele foi sendo criado e ampliado, e aqui, essa edição que eu coloquei, ela é boa, porque ela vai mostrando como era e como ficou, a cada alteração.
atendimento personalizado em pequenos grupos, desenvolvimento de atividade de coeducação, não desmembrar grupos de irmão, evitar sempre possível que outras entidades de acolhimento, quer dizer, ficar transferindo a criança de acolhimento e preparar para o gradativo, para o desacolhimento. Tem situações em que a criança não vai ser adotada, e tem um conflito permanente na legislação, e isso explode muito com o acolhimento de adolescentes. São os casos que mais se evadem. Porque muitos adolescentes vão dizer o seguinte: meu pai é alcoólatra, minha mãe está numa depressão, mas eu quero ficar aqui em casa cuidando deles, ajudando a que eles mudem disso. Eu não tenho um papel de um visitador de um assistente social, de alguém que possa colar naquilo e dar esse suporte para esse adolescente. Pensando nele, vai se sacar da família, só que ele não queria ir para o abrigo. Quando a gente vai no artigo 28 do ECA, parágrafo 1º e 2º, a gente vai ver que um adolescente, se ele diz eu não quero ir para essa família substituta, ele não vai. A criança vai ser ouvida e a sua vontade vai ser cotejada, vai ser comparada com os elementos de prova. A voz do adolescente é determinante. Só que ninguém pergunta para o adolescente se ele quer ir para o abrigo. E qual a outra alternativa se ele não fosse para o acolhimento? Para ele ficar no seio familiar, com um quadro desse. Resumindo, né? Mas pode não ser assim, pode ser os dois alcoólatras, os dois reprimidos, enfim, pode só ter um que não tem. Então, como é que isso fica ímbole? Mas essa função, ele dá bem a complexidade, isso é um trabalho em equipe, é um trabalho que é feito. Muitas vezes, especialmente quando a criança entra pelo conselho tutelar, não é colocar lá e esquecer, é estar perguntando, visitando o SAICA, como diz o artigo 95, e ver como é que está aquele caso, ouvindo a família daquele adolescente no local de origem, vendo se está tendo esse entrosamento, se o abrigo, se o SAICA está cumprindo essa disposição, está fomentando a volta para aquela família, está inserindo aquela família em programas de promoção. E isso tem que ser feito também em conjunto com a equipe do judiciário. Por isso os PIAs, por isso as reuniões concentradas, e por isso a importância de participar das reuniões concentradas, que não necessariamente precisam ser no ambiente de abrigo, que às vezes quando vai para lá tumultua tudo, mas elas têm de refletir sobre aquela situação. Então, aqui, o dirigente da entidade de acolhimento, ele assume o papel de guardião, né? A guarda lá definida no artigo 33 do ECA, né? Não, volta um pouquinho, tem aqui, desculpa, o parágrafo 2º, né? Que aqui foi colocada, ela foi sendo modificada, e aí inseriu com essa redação, e o acolhimento depois ele passa nesses prazos aí, qual o tempo que é máximo que a criança pode ficar acolhida, e o que vai se esperar num programa de 6 meses, uma família que vem com problemas de décadas, você querer que resolva tudo em 6 meses. Então, a gente precisa ter um marco bem objetivo. Essa é uma comparação que se usou lá em 2004, quando foi se discutir a lei de adoção, uma reunião no Unicef, e o comparativo, como dizia o padre Júlio Lancelotti, você já viu algum gado Nelore abandonado? Você já viu algum? Mesmo aqueles que estão pastando em parque nacional, tem chip, tem dono, e dá para saber quem é. Agora, essa questão de abandono, e o que a gente fala do exercício do poder familiar, você tem uma série de encargos que são definidos no Código Civil, no 1600 e pouco, que é o dever do pai, da mãe, de quem exerce o que fazer com aquela criança, como conduzir. Quando ele está em falta, ele está em mora com aquilo, ele pode ter o seu pátrio poder suspenso, essa criança pode ser acolhida. Quando faliu essa empreitada familiar, essa empreitada desse núcleo, que pode ser só um pai com um filho, ou uma mãe com um filho, segundo o artigo 196, que a gente viu atrás da Constituição Federal, você faliu. Aí é a ideia da destituição. Só que se a gente for comparar a antiga lei de falência e concordata, hoje recuperação de empresa e falência, a gente vê que a concordata tem os marcos e você aprova aquele planejamento e vai cumprir. E aí que vê a ideia do PIA, aí que vê essas ideias. Então, o tempo marco pode não ser ficar ad infinito, porque quanto mais tempo a criança fica acolhida e quanto mais nova a criança é acolhida, realmente isso deixa, tem vários estudos que deixam algumas marcas, às vezes algumas permanentes.
Então, essa equação também vista com muita atenção. Daí a importância daquele artigo 95 ser bem cumprido, então, do Conselho Tutelar efetivamente ter na sua missão pôr o pé. O CNJ, Conselho Nacional do Judiciário, Conselho Nacional do MP, tem resoluções que fixam o dever de juiz e promotor, dependendo do tamanho da cidade, ou uma vez por ano, ou no máximo a cada 6 meses, obrigatoriamente ter de pôr o pé na entidade de abrigo e fazer a visita de inspeção. Ele pode ir mais, mas, no mínimo, ele tem que fazer isso nesse período. Dependendo do tamanho da cidade, dependendo da estrutura, tem todos os prazos. Em geral, aqui nas grandes cidades é março e agosto. São as visitas às entidades de acolhimento. Pode ir mais um. Então, aquelas que desenvolvem também programa de internação, elas têm um comparativo e muitas coisas se acoplam aqui da entidade de atendimento, tá bom? Pode ir para o 93. Aqui, as entidades que mantiverem aqui, poderão, em caráter excepcional de urgência, acolher as crianças. Aquelas, olha, aconteceu, então acolhe e imediatamente comunica o juiz, né? Isso tem que ser a comunicação imediata do acolhimento. Que juiz ele vai comunicar? O juiz onde tem sede. Só que às vezes a criança é de um outro lugar ou de uma outra cidade. Então esse juiz vai comunicar aos outros, né? E daí essa importância de fazer esses comunicados. E deixar de fazer é uma infração administrativa, né? Aqui, ó, recebida a comunicação judiciária, ouvido o MP, e, se necessário, com apoio do Conselho Tutelar, tomará as medidas necessárias para promover. Aí que aquele, mas o juiz está pedindo para mim, isso já está em judiciário, o que eu tenho a ver com isso? Ele tem a equipe técnica dele. A lei diz isso. Então, muitas coisas são resolvidas em conjunto, que é o ideal. Porque justamente a ideia do Conselho Tutelar é aquela pessoa da comunidade, escolhida pela comunidade, que vai perceber coisas e saber de coisas que o papel é muito pequeno para caber. E ele vai ter essa percepção e vai poder falar, ou ser ouvido, ser reduzido a termo, ou colocar no relatório, que as assistentes sociais não vão ter. Imagina como se o Conselho Tutelar ele tivesse o filme, e a assistente social ela fosse lá e só fotografasse aquele momento. Os conselheiros tutelares, a ideia, sendo da comunidade, é que ele tivesse o roteiro daquela comunidade, daquela família. E poder trocar com isso e, muitas vezes, auxiliar. Então, esse parágrafo aqui, ele é muito importante. E aí, vamos ver, aqui as entidades de internação, vão ver os deveres, o que tem, aí vai combinar com o artigo 124 do ECA, que é o dever da entidade, e o direito do adolescente. E o direito do adolescente internado, assim como a gente vai ter lá no 124, se aplica também à questão dos acolhidos, e aqui vai dizer o comunicar, não restringir direito, atender em grupos personalizados, preservar a identidade, observar as garantias, diligenciar no sentido, está vendo? Repete também o que tem do acolhimento, preservar vínculo familiar, quer dizer, autorizar a visita. Muitas vezes, imagina, vocês pegaram isso, alguns de vocês, quando só tinha entidade, no início, há 50 anos, tinha unidade lá no Guarujá, de internação, da Fundação Casa, depois, da antiga FEBEM, ficou um tempão sem ter nada. Vinha todo mundo aqui para São Paulo, para imigrantes e para Tatuapé. O direito de visita dessas famílias, como que ele era feito? Como que é feito o direito do adolescente de ter contato com a sua família? Daí foi a ideia da descentralização. Pequenas entidades de atendimento espalhadas no Estado. Pode oferecer instalações, são a coisa, vestuário, alimento, comida, atendimento psicológico, são aqueles cuidados todos que tem de ter aí com os jovens que estão. Informar sobre o processo, comprovante dos depósitos das coisas dele que ficaram lá. E aqui, para um pouquinho, o inciso 18, atendimento a egresso. Essa é uma grande sinuca de bico, que muitas vezes, nesse negócio de dizer que internação é do Estado e liberdade assistida é do município, virou um jogo de empurra. O Estado, com a sua fundação
casa deveria ter o direito de acompanhar o egresso, só que, na verdade, o adolescente é quase sempre, não acaba a medida de internação e tchau. Ele é promovido, progredido para a medida de LA. Então, o Estado se desonera de fazer o acompanhamento do egresso e joga tudo na LA. Então, a gente tem um desvio na LA, uma lotação, casos que não deveriam estar na LA, ele já ficou um tempo suficiente na internação, poderiam ser acompanhados só com atendimento de egresso e você entuxa tudo na LA. Muitas vezes, nessa perversidade do pacto de remuneração, quem administra LA também não quer falar nada, faz de conta que faz, outro faz de conta que remunera, porque eu poderia ter menos na LA prestando com mais qualidade e ter efetivamente o serviço de acompanhamento de egresso. E aqui também esconde as cifras da reincidência, especialmente quando o adolescente sai já da fundação com mais de 18 anos, perde o contato, muitas vezes, se ele pratica um outro ato infracional, a medida socioeducativa é extinta, especialmente se aquele ato que ele praticou é punível com reclusão. E aí a gente fica sem saber a efetividade da medida de internação. E isso acaba sobrando, às vezes, para a medida de LA. Então, isso é algo que precisa ser também muito feito, porque esse atendimento à egresso é muito precário e se confunde muitas vezes com LA. LA, tipificada do artigo 117 a 119, tem uma função principal. E aí vai comparar muito com o acolhimento, promover, inciso 1 do 118, promoção do adolescente e de sua família. Inciso 2, inserção do adolescente em escola, zelando pela sua matrícula, frequência e comportamento. Inciso 3, inserção do adolescente em mercado de profissionalização e mercado de trabalho. É o único momento que o ECA fala em mercado de trabalho. E o 4, que é fazer relatório. Muitas vezes a LA se resume somente a ficar fazendo relatório. E raramente os conselhos tutelares visitam o posto de LA para saber como estão. E, a rigor, os postos de LA deveriam funcionar de sábado, domingo, no contraturno. Porque muitas vezes o adolescente em LA ele está sem emprego e não consegue emprego. E quando está, eu vou sair para ir na LA. Então, ele não é uma coisa que ele quer divulgar, pôr no quadro, estou cumprindo medida socioeducativa. Então, isso expõe o adolescente e retira dele essa possibilidade também, muitas vezes, do emprego. É preconceito. Essas acomodações é que a gente também precisa verificar, porque não é, e é a dificuldade que tem o adolescente, mesmo no mundo adulto, do regresso do sistema. Então, se a gente for fazer uma pesquisa dos adolescentes que estão em LA, estão trabalhando com carteira assinada, a gente vai ver que são muito poucos. Primeiro, pela própria escolarização, profissionalização, e do mercado de trabalho, que deveria fomentar sempre esse primeiro emprego e ter. Aí, na área de emprego, o MP do Trabalho tem feito um trabalho importante e políticas de fomento à contratação desses adolescentes. Mas essa é uma coisa que precisa ter muita atenção, CMDCA e conselheiros tutelares. Manter arquivo, anotação, é isso. E aqui, o parágrafo 1º, aplica-se no que couber as obrigações constantes do artigo... Opa, agora pulou. Que mantém das entidades de acolhimento familiar. Então, o acolhimento, ele troca muito com a entidade de internação. Por quê? Porque os dois, de uma certa maneira, cuidam, o que a gente chama no serviço social, de atendimento de alta complexidade. O que é um atendimento de alta complexidade? Quando a pessoa, o idoso, vai para uma LPI, vai para um atendimento internação psiquiátrica, ou ele é sacado do seio da sua comunidade, da sua família, e vai para um outro lugar. A internação e o acolhimento, não necessariamente ele seria sacado da comunidade, porque elas deveriam ser próximas da residência da comunidade. Mas ele é sacado da família. E a internação, de uma certa maneira, ele não está mais circulando na sua comunidade por um período, né? Embora alguns programas ele já possa até estudar fora. E aqui é aquela ideia da entidade total, não existe mais, como antigamente eu estudei no Estado, que o luxo era mostrar que tem um gabinete dentário, como se ia num abrigo antigamente, aqui tem a sala do dentista. Não, quando tinham poucos dentistas. Então, você garantia aquilo. Mas hoje, ele tem de usar a rede, o serviço da rede. É o que a gente chama de entidade não total. A entidade não tem de dar tudo dentro dos muros, nem um abrigo,
nem a internação. Ela tem de usar a rede. E essa rede tem que ter essa intercalar. E aí que o Conselho Tutelar pode ajudar. Porque muitas vezes lá vem os LAs nas escolas. O preconceito é muito presente. E esse preconceito só se dissipa com um contato, com um diálogo permanente. Quando não dá, é óbvio que tem processos, tem responsabilização, tem até, eventualmente, crimes praticados. Mas é isso. Então, aqui o 95, que muita gente esquece, e aqui que vem que o conselheiro tutelar tem status, é uma entidade autônoma, independente, mas não significa que é desconectada de uma rede ou que faz o que bem quer, quando quer, da forma que quer. Assim como o juiz e promotor têm normativas regulando a sua atuação, como qualquer servidor público exercendo função pública. Né? A gente só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei autoriza, essa é a ação do serviço público, do poder público. Ele atua de acordo com a legalidade. Então, essa fiscalização aqui fica bem clara que esses serviços do artigo 90 são fiscalizados pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar. Depois vai estar lá no 191 que eu projetei lá atrás para vocês, a questão dos procedimentos iniciados pelo Conselho Tutelar até para o juiz. Juiz, dizem, e eu também acredito nisso, seja um erro da legislação lá no 191, porque não tem sentido o mesmo juiz que vai julgar, ele mesmo fazer a acusação. Ele tem de ter esse distanciamento. Por isso é muito raro a gente ver procedimento de apuração iniciado por portaria judicial. Ele faz isso na função correcional, no seu cartório, no cartório de imóveis, de notas, mas quando ele vai aplicar uma medida, ele sugere quem vai aplicar a medida depois é a Corregedoria Geral de Justiça. Ele fiscaliza, mas quem processa, mas quem aplica efetivamente, pode até sugerir, mas quem aplica não é ele. E aqui no caso, imagina, o juiz faz a denúncia que ele mesmo vai julgar. É complicado. Então, essa é uma das falhas que se atribui à correria com que foi feita também. Tanto que lá no 193 vai falar em multa, só que pode voltar quando a gente vai, pode descer, quando a gente vai para as medidas que podem ser aplicadas ao conselho, às entidades de atendimento, essa multa caiu, ela não existe. Existe variação, se a entidade é governamental ou não governamental, que medidas que eu posso aplicar. Pode descer. É o 97, vai falar aqui, das entidades de atendimento que descumprirem, pode estar sujeito. A governamental é a advertência, afastamento provisório do seu dirigente, afastamento definitivo do seu dirigente, ou fechamento ou interdição do programa. Esse programa a gente interpreta muitas vezes qualquer unidade, que eu posso ter o programa de internação da Fundação Casa, mas ele tem várias unidades. Eu não vou interditar o programa como um todo da Fundação Casa, mas aquela unidade de atendimento. E não as não governamentais, pode descer. Advertência, suspensão total ou parcial de repasse, interdição de unidade, cassação de registro. Em caso de reiterar, pode ir, aí foi agregado, né, foi modificado, esse parágrafo, o antigo parágrafo primeiro virou esses dois parágrafos, né, que é dos danos e a responsabilidade, e já é fruto justamente dessa reformulação do Estado. E aí tem a multa, tipo, lá para cima. Então, lá no 193 vai falar em multa, mas essa multa não está aqui como direito material, ela não existe, entendeu? Existe a multa prevista nos casos de infrações administrativas previstas no 247, 245, lá para frente, coisas bem específicas, mas não aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, ficou pouco tempo, desculpa, eu ultrapassei o tempo para vocês fazerem perguntas. Se quiserem, depois o Edmir me encaminha por escrito, as coisas eu vou respondendo para vocês aí, tá bom? Se puderem depois me passar esse vídeo, essa gravação, a gente vê, até para degravar depois eu ir aprimorando e fazendo os textos, né, que eu estou em falta com todo mundo para escrever e publicar. Vamos lá, mas tem um tempo aqui. Eu estou aqui, não sei se vocês perceberam, eu peço desculpas, que eu estou na PUC, eu fiz uma confusão para os horários, já tinha marcado vocês, mas hoje é um dia que eu dou aula aqui, tem uma mestranda, que é promotora da Bahia, está licenciada lá, está fazendo mestrado aqui com a gente,
e ela está fazendo estágio docente. Então, ela está na aula desde as 9h30, a aula vai até às 15 para as 11, daqui a pouco eu vou lá para a sala. Né? Digam, Bom, quem pessoal. fazer a pergunta, levanta a mãozinha aí. Aí vocês coordenam aí a fala, vão vendo aí. Estou aqui à disposição de vocês. Viu, doutor Eduardo, só para contribuir, aqui em Santos, até na época da irmã Maria do Rosário, a gente começou a estudar lá na época que surgiu o plano de convivência familiar e comunitária, a gente fez o nosso plano aqui da cidade de Santos na época eu estava na direção do CNDCA, e a gente conseguiu colocar a guarda subsidiada. Né? Guarda subsidiada para a gente é exatamente o que o senhor falou, colocar a criança ou adolescente na família extensa, né? Manter ele naquela comunidade. E isso foi ganho, isso é uma política pública vigente aqui na nossa cidade. Está fechado, doutor. Está fechado o microfone. Você vê que isso, muitos foram criando os programas de acolhimento familiar e as entidades prestadoras de serviço para espalhar e formar em atendimento, acolhimento familiar. E acaba virando uma competição com a própria família de origem, a própria família ampliada, né? E às vezes é o que a gente fala, né? Tem entidades que, em vez de ajudar o problema, elas fazem parte do problema. Thaís, por favor, pode fazer a pergunta, doutor? Pode fazer. Quem tem, vejam aí, vocês vão... Doutor, boa noite. É sabido que, na prática, essa questão da fiscalização das entidades, né, seja esse atestado de eficiência ou mesmo essa questão que deveria, né, ser feita em conjunto com o Ministério Público e com a Vara da Infância, na prática, na operacionalização, não acontece. A gente sabe da dificuldade. Eu fui conselheira em algumas gestões atrás, e a gente sabe da dificuldade que se tem isso. Tem um lapso, inclusive, temporal, dessas questões dos registros, muitas vezes da dificuldade, inclusive, dos próprios programas governamentais serem registrados nos conselhos como deveriam. Né? Uma outra dificuldade também que a gente vê de conceitos, inclusive, do que hoje as entidades têm, ou de, às vezes, com resoluções dos próprios conselhos, instituir as questões dos programas aí sociofamiliar, ou uma questão de conceito. Você tem experiências, assim, mesmo em São Paulo, de alguma situação que tenha, ou por resolução, ou por alguma orientação de portaria, de algo que tenha sido integrado entre essas três esferas, para, de fato, essa fiscalização, né, até mesmo essa discussão acontecesse? Pode responder, doutor. Concluiu? O senhor conseguiu escutar, não? Eu escutei, mas a impressão que eu tenho é que cortou no meio, né, de fato acontecesse. Então, o senhor tem alguma experiência, né, ou aí vivido, ou mesmo que tenha alguma normativa dessa integração para que de fato acontecesse, ou até que pudesse se discutir como isso pudesse acontecer, vamos dizer assim? Sim. Olha, aqui na capital a gente acompanhou bastante, né? Em 2005 a gente começou a fiscalizar os SAICAS, depois a gente voltou em 2015, ficou até 2020, e aí bem mais ampliado, SAIC toda a política municipal. Aqui para a resolução 105, ação conselheira, e os regimentos internos dos conselhos. Em Santos tem mais de um conselho. Então, acredito que o CNDCA deve ter editado uma normativa, isso de acompanhar, posso ver melhor depois para vocês, uma normativa que unifique um pouco o regimento dos conselhos tutelares, porque não dá para cada conselho ter um padrão de funcionamento, então, acho que cada um vai adaptando, mas tem um procedimento que é comum a todos os conselhos.
Então, essa dificuldade do registro, de atendimento, ela decorre justamente daquele furo lá atrás, quando você não coloca isso tudo sobre o SUAS e ação dos serviços. Então, o acolhimento ele vai ter uma tipificação dada, ela tem uma norma SUAS, tem o próprio funcionamento de CRAS e CREAS, mas, às vezes, dá margem a você ter essas diferenças e normativas locais que não sigam a padronização nacional de tipificação dos serviços. E, às vezes, acontece, a gente tem visto e viu também, especialmente depois de um relatório feito pela Women's Rights Watch, e aqui a gente tinha várias entidades que ditas de acolhimento, que, na verdade, a gente classificava como leito de retaguarda. Então, que ficavam só pessoas com paralisia cerebral severa, e vinham do Brasil inteiro. A gente aqui vinha do Mato Grosso, e vinha do juiz de lá, contactando o juiz daqui, colocando, às vezes, quando a entidade não é conveniada, ela se financia, as conveniadas, a central de vagas da prefeitura vai fazer essa regulação, e quando não, quem acaba fazendo é o serviço técnico do juízo. Então, a gente tinha essa realidade, e os chamados SAICAs, né, chamavam ainda de SAICAs, mas eram leitos de retaguarda, que não queriam também se cadastrar como saúde, porque o rigor da vigilância sanitária da saúde era muito grande. E nisso, a gente tinha aqui perto de umas 400 pessoas, mais ou menos, crianças, adolescentes, abrigados nessa situação. E aí se criou, que já tinha no idoso, uma ideia, aquela questão de quem paga a conta, com quem que eu faço convênio, com a assistência, com a saúde. Eu atendo os dois. Então, isso, a própria Casa Vida tinha uma unidade que tinha, eles eram chamados em UTIs, para avaliar a criança, para saber se eles podiam receber, a criança ficava lá, saía da UTI, ficava lá mais um tempo, dali a pouco já estava ótima, perfeita, mas para não ficar trocando também de identidade, lá saiu para a família de origem ou para uma família substituta. Então, esse perfil foi se criando uma ideia de se fazer um conjunto, e precisou de uma ação judicial, que desse para ter a fonte de custeio das várias pastas, para manter aquele serviço, mas não para se dizer e fomentar que eu tenha acolhimentos, fomentando acolhimentos de pessoa com deficiência. Pelo contrário, eu tenho de evitar. Agora, o que se via muitas vezes é que os relatos, os estudos vinham assim, quando se conseguiu a vaga da criança ali, a família já estava com a mudança no caminhão e sumiu no mapa. Simplesmente sumiram, né? E a adoção de criança, adolescente com deficiência é muito raro. Eu já vi alguns casos, né? Mas é muito difícil, né? Assim como a adoção interracial, não à toa, a lei tem mudado e mudou algumas vezes para fomentar a adoção interracial, interétnica e tudo mais, mas é diferente quando se tem notícias de, foi segregada, aconteceu isso, aquilo, às vezes o impacto disso na adoção é muito grande. Então, o trabalho que precisa ser feito, e não à toa, que eu costumo dizer que os SAICAs, eles têm cor, né? Porque a criança que acaba ficando no SAICA por mais tempo, elas são, como eu, de pele clara, negro de pele clara, negro de pele retinta. E quanto mais idoso, que as pessoas querem sempre o bebezinho, o bebê Johnson, né? Aquele da propaganda, né? Então, essa ideia dos registros, isso tem muito a ver com a estrutura dos conselhos para isso. O conselho precisa ter estrutura para fazer essa fiscalização de forma eficiente, especialmente o Conselho dos Direitos. Aqui em São Paulo, a gente entrou com uma ação civil pública para dar estrutura para Conselho de Direitos e Conselho Tutelar. Obrigada. O doutor também tem compromisso. Agora, para finalizar, alguém tem mais uma pergunta ou podemos encerrar? Bom, doutor Eduardo, obrigado. O Sérgio tem uma pergunta. Sérgio, por favor. Oba, questão. Pode perguntar, Sérgio. Abre o microfone, por favor, Sérgio. Sérgio. Assim, pronto, é porque estava com o microfone fechado.
Boa noite a todos. Doutor Eduardo, nós estamos aí num processo de escolha, né? Os municípios já lançaram seus editais. E uma dúvida que me surgiu, agora eu não sei se o senhor poderia responder o que é que o senhor acha dessa situação. Por exemplo, nós vamos passar por um novo processo de escolha. E o edital, ele pede uma série de requisitos para que a pessoa possa entrar para o Conselho Tutelar, né? Possa disputar. Isso. Me diga uma coisa, como é que fica a situação do conselheiro tutelar que já é conselheiro? Se já é eu vejo assim, se é um novo processo de escolha, ele deve entregar todos os documentos que estão lá no edital, como qualquer outro candidato que vai disputar pela primeira vez? Olha, os editais, eles costumam diferenciar essa situação um pouco, e tudo isso também é relativamente novo, porque acho que, bom, de novo, esse acho que o segundo certame, o terceiro, com esse perfil de que os conselheiros podem ser reconduzidos, né? Eu, pessoalmente, acho que deveria ter, no mínimo, um limite para essa recondução, né? Qualquer cargo é recondução no máximo 2 vezes, né? Porque senão se acaba também se descolando da base de uma série de coisas. Mas esse limite não está colocado hoje, né? E ainda porque é um cargo mesmo de execução, implica muito desgaste, né? Eu acho até que deveria ter eu acho que alguns documentos, o próprio edital deve estar diferenciando o que ele precisa, como, por exemplo, a comprovação de experiência, de 2 anos de coisa, porque ele já é conselheiro em exercício. Agora, eu também preciso diferenciar aquele conselheiro que assumiu o conselho nos últimos 6 meses, só antes do pleito, pode acontecer também, ele era suplente e assumiu só no final da gestão o Conselho Tutelar. Aí, essa situação, ela pode pode demandar, sim, a juntada de outros documentos, né? Que ele poderia ter ficado 3 anos e meio fazendo outra coisa, diferentemente de quando concorreu lá há 4 anos e meio, 4 anos, aquele cargo de Conselho Tutelar. E ele, efetivamente, só exerceu a função de Conselho Tutelar nos últimos 6 meses. E nos últimos 3 anos e pouco, ele não fez nada. Não trabalhou nem na área da infância, estava muito tempo distante. Então, acho que, e não à toa que os editais também vão prever que situações, essa é a regra de todo o contrato do certame, as questões não ditas ali, ou lacunas, serão decididas pela comissão, pelo órgão próprio que se tiver, e não tendo acordo ou o conselheiro ou o candidato se sentindo prejudicado, o recurso dele é a inafastabilidade da jurisdição, procurar o judiciário, também não é procurar o MP, porque o MP não vai fazer a defesa, não é dele fazer a defesa desse ou daquele candidato, ele vai fiscalizar a rigidez do procedimento, do processo, mas não vai ser a defesa desse ou daquele candidato, e sim do certame como um todo, a legalidade do edital. E aí, esse candidato que se sentir prejudicado ou lesado, ele vai ter de procurar isso em juízo. Bom, só mais um pouquinho. Então, aqui, precisa ver, precisa entender que documento está sendo exigido, pronto. em que situação, qual prazo, era ter uma leitura. E cada cidade tem o seu edital, né? Não tem um edital único. Né? Ok, entendi. Mas, assim, é porque o conselheiro, a minha pergunta é específica assim, o conselheiro que está atuando, que ele está lá na função, ele deve entregar, ele é obrigado a entregar os Sério, eu mesmos entendi documentos. a pergunta do senhor. Aí eu pergunto para o senhor, eu precisaria ver o que diz o edital. Há quanto tempo o conselheiro está no cargo? Ele pode ter assumido o cargo 3 meses antes do início do pleito. Ele poderia ter sido direito suplente. Então, cada situação é uma situação. Não dá para responder para o senhor sem ver a situação concreta, qual é a situação. Eu estou dando aqui, já dei 3 opções de coisas que podem acontecer, é muito difícil.
Eu entendi. Eu acho que a gente tem que aproveitar vamos- aqui esse momento para ver coisas realmente o geral, porque se a gente for falar, então me chamariam para discutir edital e pleito de conselho. Eu vim aqui chamado para discutir política de atendimento. Mas, óbvio, eu estou aqui para responder as questões e é importante, mas eu acho que a gente precisa... Tá? Ok. Então, como agradecendo ao doutor Eduardo, agradecendo a todos, o pessoal está colocando aqui, parabenizando o doutor Eduardo pela excelente aula, de fato, uma aula muito... Até eu estou aprendendo, sempre aprendendo com o senhor, né? E a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar conosco hoje aqui, né? E a qualquer dúvida que as pessoas tiverem, pode mandar para a gente aqui, né? A gente caminha para o senhor, né? Só dar uma devolutiva. Quero agradecer o Diogo hoje, que ele foi nosso bombril, né? Diogo, obrigado. Hoje fez de tudo aí, recepção, passou material, enfim. E aí, vamos estar na próxima sexta-feira, concluindo o nosso curso aqui, com a professora Sônia da Unifesp, para falar sobre convivência familiar e comunitária. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Eduardo. Foi um prazer tê-lo conosco aqui nessa noite. Boa noite, obrigado. Parabéns aí para vocês aí. Seu Célio, desculpa, mas é isso. Não, são muitos detalhes para dar uma resposta mais precisa para o senhor, tá bom? Boa noite, Edmir. Boa noite a todos. Obrigado aí pela atenção. Um abraço, doutor. Depois a gente manda a gravação. Tá bom, obrigado. Se vocês puderem também, só, Edmir, mandar só um ofício, um certificado de o que teve e tal, para eu poder até aqui na universidade juntar e aí e se tiverem dúvidas, manda aí, Edmir, ele me repasse. É um prazer poder estar com vocês discutindo. Cada ponto desse demandaria a gente ficar horas aí debatendo uma série de coisas. Parabéns e sucesso aí para vocês.